Boa noite. Hoje é 24 de agosto de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro, a 15ª reunião de cúpula do chamado BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, foi concluída com a inclusão de 6 outras nações: Argentina, Irã, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes e Etiópia. Com essa nova conformação, a coalizão passa a representar ao redor de 36% do PIB mundial calculado em 2022 e consolida a ultrapassagem do G7, constituído por Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Japão, Canadá e Itália, que registrou 30% da produção mundial em 2022. O gráfico está na tela. A comparação entre BRICS+, com essas novas 6 inclusões, alcançando 36% da produção mundial, contra o G7, com 30% do PIB de 2022. Para analisarmos os reflexos da ampliação do BRICS e o peso dessa aliança no cenário mundial, hoje teremos a participação de Iole Ilíada, doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, integrante do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo e autora do livro O Território, o Direito e os Estados Pós-Nacionais. Mônica Bruckmann, professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das principais estudiosas do desenvolvimento econômico latino-americano. E Jones Manuel, historiador graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, educador popular e comunicador digital. Em nome de Opera Mundi, eu cumprimento os 3 convidados e já vamos à primeira pergunta. As novas adesões ao BRICS, incluindo aliados históricos dos Estados Unidos, como Arábia Saudita e Emirados Árabes, alteram algo relevante na balança mundial de poder? Mônica Bruckmann, com a palavra. Boa noite, Breno. Boa noite aos meus colegas de bancada e ao público que nos acompanha. Eu acho que definitivamente é um ponto de inflexão importante, desde o ponto de vista geopolítico, econômico, inclusive. Porque, veja bem, a ampliação dos BRICS para novos 6 membros, sendo que mais de 40 países se candidataram para fazer parte do bloco, inicia, a meu ver, um período de ampliação do bloco como um todo, que provavelmente vai acontecer sistematicamente. Se a gente coloca o mapa que você acabou de apresentar com o mapa do One Belt, One Road Initiative, eu gostaria de fazer uma pequena comparação, porque às vezes os mapas nos ajudam a visualizar melhor alguns movimentos geopolíticos. Mas o que a gente vê, se compara esses 2 mapas, é que toda essa articulação que a gente vê através dos BRICS. Vamos voltar ao mapa. Igor, volta ao mapa para a Mônica poder explicar. Mas eu queria juntar esse com outro mapa, não sei se é possível, o mapa da nova rota da... tá perfeito. Esse mapa, se a gente comparar com outro, o que está nos mostrando é que existe uma articulação fortíssima, já iniciada em 2013 da China, com a nova rota da seda, que inclui toda a Euroásia, grande parte da Ásia, África e América Latina. O que eu vejo é que os BRICS estão se constituindo o motor mais dinâmico desse grande espaço de articulação, coordenação, que é a nova Rota da Seda, que nesse momento tem 147 países do mundo, e os BRICS agora com mais 6 novos membros. Uma coisa interessante a verificar aqui é que os BRICS, nesse momento, jogam um papel importantíssimo, porque a diferença do One Belt, One Road, que não inclui a Índia, os BRICS tenta dinamizar o papel da Índia como potência intermediária, que, ao final de contas, constitui um país de disputa entre Estados Unidos e a China, entre Estados Unidos e a nova Rota da Seda. A Índia forma parte do quadrilátero de colaboração de segurança, o Quad, junto com o Japão e a Austrália. Então, é um muro de contenção
que desde 2007 os Estados Unidos vem articulando para tentar frear o avanço chinês, e nesse caso nós poderíamos falar hoje em dia do avanço dos BRICS. Há algumas semanas atrás, ainda no mês de agosto, Washington teve uma reunião de alto nível, uma cúpula com o que está sendo chamado como mini-OTAN, que inclui, além do Japão, Coreia do Sul, numa articulação de defesa e segurança desses países perante possíveis ataques indesejados, como eles chamam no documento dessa reunião. Então, eu acho que os Estados Unidos está tentando construir muros de contenção do avanço chinês, mas esta cúpula dos BRICS mostra que é um processo em expansão que inicia-se nessa reunião, mas que a tendência é que se expanda nos próximos anos. Iole Ilíada com a palavra. Boa noite, Breno, Jones, Mônica, principalmente a quem nos assiste. Eu também responderia afirmativamente a sua pergunta, quer dizer, sem dúvida, existe uma importância geopolítica muito grande nessa ampliação dos BRICS. Aqui já foi falado, e a Mônica explanou isso com detalhes, né, sobre o que significa em termos de participação no PIB, em termos de participação geopolítica. E eu queria destacar dois aspectos disso. Um é que mais de um terço, na verdade, dos alimentos do mundo são produzidos por países BRICS. Além disso, com essa ampliação, os BRICS abarcam 5 dos 8 maiores produtores de petróleo e 4 dos maiores produtores de gás natural. Então, veja, os BRICS já são, em si, fornecedores de alimentos e de energia, o que é, sabemos, fundamental para qualquer economia, né? Para qualquer debate de cunho econômico. Eles são a base de qualquer arranjo econômico. Além disso, eu acho fundamental fazer, como fez a Mônica, pensar isso em perspectiva, porque nós estamos falando desta ampliação para 6 novos membros, mas, na verdade, não podemos esquecer que foram mais de 40 que, de alguma maneira, em algum momento, em algum discurso, manifestaram interesse nessa aproximação, e 23 os que formalizaram, ou seja, os que já apresentaram um pleito formal a esse ingresso imediato, né? É sempre assim, é só começar o programa. Voltei, né? Não voltei? Voltou. Voltei, tá. Vamos lá. Pois, retomando o raciocínio, que não podemos esquecer que, além de aprovar o ingresso imediato, embora seja a partir de janeiro do ano que vem, isso é considerado, né, nesse processo quase que um ingresso imediato, a reunião também aprovou tanto critérios e normas e procedimentos para o ingresso de novos membros, o que vai facilitar, então, esse ingresso, como delegou aos seus chanceleres um estudo de um modelo e também o levantamento de um grupo de países que devem já ser apresentados na próxima reunião da cúpula, que será na Rússia, com as normas de funcionamento daqueles que seriam estados parceiros. Eu fui até olhar aqui para não errar o nome. Os estados parceiros. Então, existe um processo de ampliação que não se resume à entrada imediata desses 6 membros. Ora, não há dúvida de que isso significa um deslocamento nas instâncias de poder global, um deslocamento das instâncias econômicas e políticas globais. Para demonstrar isso, basta utilizar uma declaração, aliás, uma entrevista que o Jake Sullivan, que é um dos principais conselheiros, né, do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, uma espécie de porta-voz desse conselho, é uma entrevista que ele deu a jornalistas brasileiros, a Folha, se não me engano, e com isso eu concluo, reloginho, em que ele disse 2 coisas. Primeiro, que ele havia ligado na segunda-feira, veja, a cúpula dos BRICS esse processo da cúpula se iniciou na terça, na segunda ele ligou ao Celso Amorim para convidar convidar o Lula
para se reunir com o Biden, convidar formalmente, já havia essa história, mas para convidar formalmente o Lula a se reunir com o Biden, presidente dos Estados Unidos, por ocasião da Assembleia Geral da ONU, né, que vai se realizar em setembro em Nova York. E nessa mesma entrevista, ele disse, reparem, que ele vai ao G20 com a intenção de promover o FMI e o Banco Mundial como instâncias capazes de financiar em condições mais vantajosas os países emergentes. Isso, para mim, é um sinal muito claro de que eles acusaram o golpe e, portanto, um sinal de que, de fato, isso representa alguma mudança nessa distribuição do poder geopolítico e econômico internacional. Jones Manuel com a palavra. Olá, boa noite, Breno, boa noite, Oli, boa noite, Mônica, todo o público do Ópera. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Veja, eu acho que o que vem acontecendo num longo processo histórico é um enfraquecimento do sistema imperialista tal qual como ele saiu com o fim da Guerra Fria, né? E aí, aquele dadozinho histórico básico, né? Com a vitória do mundo ocidental imperialista liderado pelos Estados Unidos, né? Cai a União Soviética, acaba o campo socialista, acaba na prática, ainda que não do ponto institucional, o movimento terceiro-mundista, movimentos não alinhados e tudo isso. E aí os Estados Unidos conseguem estabelecer uma hegemonia absoluta, escudada de maneira subordinada pela União Europeia, Japão e por aí vai. Há mais de 20 anos, a gente tem uma série de transformações no mundo que mostram o desgaste desse sistema, né? Que ele vive uma agonia lenta. E a gente pode falar do processo de ascensão econômica da China, o protagonismo chinês cada vez maior em África e na América Latina, a nova rota da seda, a retirada, como se deu a retirada militar dos Estados Unidos, né? Do Iraque, do Afeganistão e todo o contexto que está ali colocado. O próprio maior protagonismo geopolítico da China no mundo, um maior protagonismo geopolítico também da Rússia nos últimos anos, uma consolidação de atores regionais importantes, né, que os Estados Unidos apostaram tudo, que iriam derrubar na estratégia de guerra ao terror, como o Irã, né, o Bush colocou uma das principais missões para garantir a paz no mundo era derrubar o Irã, né? Isso já passou mais de 20 anos, o Irã está aí ainda, inclusive com cada vez mais acordos importantes de industrialização e transferência tecnológica com a China. Então a gente vive um processo histórico de longa duração, de enfraquecimento, de fissuras, de brechas nesse sistema, e eu acho que o BRICS se encaixa nesse contexto e que abre possibilidades maiores de financiamento, de acordos comerciais, de investimento e de transferências tecnológicas rebeldes ao sistema imperialista comandado pelos Estados Unidos, ainda que, esse ponto é fundamental, não exista nenhum caráter anti-imperialista nesse bloco. E aqui acho que é importante diferenciar o que possibilita maiores margens de manobra, de inserção dentro do sistema internacional, de maior margem de manobra de política econômica a partir de acordos comerciais, financiamento, transferências tecnológicas e tal, do que significa um projeto anti-imperialista. Mas acho que termina assim minha primeira resposta. Vamos então à segunda questão. Ainda que não haja um plano especificamente desenhado até agora, os líderes do BRICS, ou alguns dos principais líderes do BRICS, eu destaco o presidente chinês Xi Jinping e também o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente russo Vladimir Putin, todos esses três já deixaram claro em várias declarações e notas públicas que o seu objetivo estratégico, um dos seus objetivos estratégicos é a desdolarização do comércio e das finanças mundiais. O que o Trump disse numa entrevista, que significaria a mesma coisa que os Estados Unidos perderem uma terceira guerra mundial. Esse processo de desdolarização começaria entre os próprios integrantes do bloco. Esse objetivo seria factível a curto e médio prazo? Quais as repercussões desse objetivo, se alcançado, sobre o sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos? Com a palavra, Iole Ilíada. Eu estou aqui um pouco tensa, porque minha internet, enfim, ela realmente tem problemas com o programa Outubro, enfim, tem que descobrir por quê. Mas
A gente já teve oportunidade aqui nesse programa de diversas vezes discutir o tema da dolarização, né? Porque vira e mexe ele aparece nas questões geopolíticas que nós discutimos. E nós também já apontamos aqui, eu digo nós porque, em geral, nós convergimos nessa compreensão da questão de que a desdolarização não é algo simples e muito menos algo que possa ser realizado no prazo, porque o sistema internacional, esse sistema que o Jones escreveu, que está em decadência, mas ainda vige, ele é apoiado no dólar. E, portanto, as trocas comerciais, todo o arcabouço financeiro e comercial do mundo tem o dólar como um pilar fundamental. Mas nós também já dissemos aqui que esse processo de desdolarização ele vem se acelerando, né? Então, não é algo para o curto prazo, mas ele vem se acelerando de tal modo que é possível hoje vislumbrar um processo ativo e eficaz, eficiente, né, de desdolarização no médio e longo prazo. No médio e longo prazo. E é assim que os BRICS o estão desenhando. Essa aceleração se deu, curiosamente, né, principalmente quando, na guerra da Ucrânia, os Estados Unidos utilizaram o dólar e o seu privilégio exorbitante do dólar como uma espécie de arma de guerra, imaginando com isso impor uma derrota por esta via à Rússia, né? E isso não aconteceu, mas não aconteceu muito também em função de que vários países, vendo isso, começaram a comercializar com a Rússia, mas não só com a Rússia, entre elas também, utilizando moedas alternativas. Então, isso me parece que é uma diretriz muito clara no caso dos BRICS. Como disse o Breno, vários dos chefes de Estado sinalizaram nesta direção. O Lula está muito convencido de que isso não só é possível, como é necessário. E os BRICS têm um instrumento para isso, que é o novo Banco de Desenvolvimento. E foi aprovado na resolução, né, na resolução de Joanesburgo II, né, que foi assim que foi chamada a resolução, a carta que foi assinada de consenso dos BRICS, dessa reunião dos BRICS, embora que esteja lá, seja meio abstrato, quer dizer, na verdade se delega aos ministros das finanças dos países ou presidentes dos bancos centrais que estudem formas de utilizar as moedas nacionais, por enquanto é isso, antes de se pensar numa outra moeda, as moedas nacionais nas trocas comerciais internas dos países dos BRICS, o banco NDB, esse relógio me tira o raciocínio mesmo, o NDB, ele tem um plano, um projeto que está sendo levado a cabo pela presidenta Dilma, presidenta atualmente do Banco dos BRICS, que é ter pelo menos 30% dos recursos de financiamento do banco até 2026 em moedas locais, em moedas de países dos BRICS. Então, veja, chama atenção para isso, porque há um processo objetivo em curso, não se trata só de discurso, há um processo objetivo em curso. Eu poderia citar aqui também a decisão do Brasil de aceitar o pagamento das exportações brasileiras para a Argentina em yuan. Então, há um processo em curso, ele é lento, ele é gradual, mas algo se move. Eu acho importante registrar isso. Algo se move efetivamente. Jones Manuel com a palavra. Veja, como o Ioli muito bem lembrou, a gente já debateu isso várias vezes e eu sempre tiro onda com um amigo do Breno, né? O Pepe Escobar, que cada vez que estoura um traque de massa na rua, ele diz que é a nova ordem mundial e o fim do mundo unipolar e a desdolarização da economia, né? E aí eu acho importante lembrar que para o dólar se estabelecer como padrão mundial, às vezes a gente aprende na escola, nos livros didáticos, por exemplo, que estava tudo bem, tudo bom, aí veio a Segunda Guerra Mundial, acabou a Segunda Guerra, a Europa estava destruída, os Estados Unidos estava de boa, cresceu muito, pum, dólar, ei! Só que assim, para os Estados Unidos conseguirem estabelecer o dólar como padrão mundial da dinâmica capitalista, foram mais de 40 anos, né? A gente pode fazer uma genealogia histórica de todo o processo de disparada
econômica e industrial dos Estados Unidos no começo do século XX, passando pelos impactos da Primeira Guerra Mundial, da crise de 29, da Revolução Russa, da ascensão do nazifascismo e tal. Então, o processo de você conseguir estabelecer uma hegemonia monetária global é longo e o processo de queda também, a não ser que aconteça, por exemplo, amanhã uma revolução socialista nos Estados Unidos ou que o Kim Jong-un mande um míssil atômico interbalístico que exploda Washington. Como nenhuma dessas duas coisas estão no horizonte imediato, é mais provável, inclusive, o míssil da Coreia do Norte nesse momento do que a revolução, se pá, nos Estados Unidos, a gente vai assistir um processo lento. Eu acho que Ioli descreve muito bem. Há um sentido cada vez maior de desdolarização, de buscar acordos comerciais em moedas locais, buscar alternativas rebeldes ao dólar, inclusive porque, desde o governo Bush, os Estados Unidos fizeram coisas, como a gente falaria aqui em Recife, né? Eles deram uma aloprada. Por exemplo, quase ninguém lembra, mas tem muito impacto a atitude de confiscar, promovido pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, né, de confiscar as reservas de ouro e ativos da Venezuela na mão grande, sem nenhuma justificativa, sabe? Atividades, eventos como esse têm impacto, inclusive, para quem não tem nenhuma perspectiva anti-imperialista contra os Estados Unidos, pura e simples segurança, né? Não dá para você confiar num país como emissor principal da moeda global, um país que tem cada vez atitudes mais unilaterais, com as perspectivas de mediação reduzidas, né? Então, acho que é um processo que vai acontecer, mas esse nível de desdolarização depende dos projetos internos. Então, esse ponto é fundamental. Veja, o Lula fala de desdolarização, isso dá um impulso no plano global a esse debate, mas isso é conversa no plano brasileiro. Porque por mais que se tenha uma diplomacia que busque costurar acordos comerciais, com a economia crescendo a média de 2% ao ano, que vai ser o nosso caso nessa economia, puxada pelo investimento privado, como é 56% do PAC, com um novo teto de gastos que amarra o gasto público, as transformações produtivas, as mudanças estruturais na economia brasileira que possibilitariam avançar no rumo da desdolarização não vão acontecer a contento, ou não vão, né, a propósito. Então, acho que tem um elemento do projeto interno de cada país também. Acho que vai ter uma pergunta sobre isso. O acrônimo BRICS é bom para entender certos movimentos geopolíticos parecidos, mas ele esconde projetos internos muito diferentes, com capacidade de transformação e de interferência na ordem global também muito diferentes, né? Mônica Bruckmann. Eu coincido com o que foi dito até agora, de que, na verdade, essa desdolarização, pelo menos em termos de comércio, entre os países dos BRICS, já é um processo em andamento. Né? Há pouco mais de 2 anos, a gente vê que é crescente o comércio entre intrabloco em moedas locais. A participação dos sistemas únicos de compensação é cada vez maior. E lembremos que, sem incluir os 6 novos países membros, o comércio intrabloco representava 18% do comércio mundial. Com os novos países, provavelmente a gente está indo a 22%, 23% do comércio mundial. O que significa um peso relativo importante desse comércio intrabloco que está utilizando cada vez mais os sistemas únicos de compensação ou moedas locais. Eu acho que sim existem alguns elementos de um plano nesse sentido, Breno. Eu não acredito que seja um processo que não está sendo planejado. De fato, quando a gente analisa os 94 pontos da declaração de ontem, do fim da cúpula dos BRICS, vários pontos são relativos à questão financeira e à questão da maior presença das moedas locais, não só no comércio, mas nas finanças, que nos levam a pensar que existe um plano de reorganização do sistema financeiro mundial, uma nova ordem financeira global. E aí eu gostaria de citar 2 pontos que eu acho que são bastante relevantes. Das questões aprovadas na declaração de ontem diz respeito à criação de um sistema de pagamento rápido dos BRICS em moedas locais. O que isso significa? Que as pessoas físicas e as empresas grandes, medianas, que estão articuladas em cadeias de valor subregionais e que envolvem países dos BRICS, vão poder fazer transferências em moedas locais rapidamente, né? Eu se refiro a isso quando se pede intervenção dos bancos centrais para viabilizar esse processo.
e, de outro lado, o chamado arranjo contingente de reserva, quer dizer, a decisão dos BRICS de fortalecer os fundos de reserva para poder garantir uma segurança financeira global, e isso é um desafio direto ao Fundo Monetário Internacional, porque esses fundos de reserva são fundos em moedas locais principalmente, e que vão ter como finalidade poder substituir o Fundo Monetário Internacional em relação à dívida dos países emergentes. O primeiro teste vai ser a Argentina, com o ingresso da Argentina, a partir de janeiro do ano que vem, no bloco dos BRICS, é o primeiro país que precisa urgentemente desse tipo de mecanismos para poder enfrentar a crise de falta de divisas e falta de recursos para financiar as exportações, as importações. Então, eu acho que esse é um ponto importante que já está na agenda e que significa definitivamente a possibilidade de articular um plano muito mais ambicioso de reorganização do sistema financeiro global, mas ainda quando os países dos BRICS estão solicitando, e particularmente a China, uma redefinição das quotas do Fundo Monetário Internacional com maior participação dos países emergentes. O que quer dizer que não é só uma reorganização global, financeira global, a partir dos BRICS, mas está se entrando também a disputar dentro do próprio Fundo Monetário Internacional uma maior participação dos países emergentes. Então, isso nos leva a pensar que realmente existe aí um plano bastante articulado que vai avançar nos próximos meses rapidamente. Vamos à terceira pergunta. Qual é a importância do NDB, do novo Banco de Desenvolvimento, mais conhecido como Banco dos BRICS, e presidido por Dilma Rousseff, nesse processo de fortalecimento da coalizão do próprio BRICS? Com a palavra, Jones Manuel. Acho que é muito importante, né? A tendência pós fim da Guerra Fria foi um processo que vários autores, inclusive, chamaram de uma nova onda neocolonial, né? Acho que vocês três, colegas de bancada que têm, inclusive, mais tempo de militância que eu, lembram das lutas dos anos 90 contra o FMI e tal, que o FMI estava recolonizando os países, porque foi muito característico desse período da história, né? Anos 90, começo dos anos 2000, em troca de empréstimos do FMI, você tem que privatizar, você tem que fazer reforma administrativa, você tem que fazer reforma trabalhista, e eram juros flutuantes, e juros sobre juros, e o país quebrava, e tudo isso. A China, há muito tempo, vem estabelecendo um padrão de financiamento que é menos agressivo e que é mais propício, né? A China, por exemplo, quando ela faz um empréstimo, um negócio, ela não exige que o país faça uma reforma trabalhista, uma reforma administrativa, privatize as coisas e por aí vai. O Banco dos BRICS segue um padrão muito parecido em termos das possibilidades de acessar crédito, não tem o grau de ingerência interna, né, que mostra o FMI, o Banco Mundial. Inclusive, esse é um dos fatores que mais fez com que a África ganhasse espaço, a China ganhasse espaço em África, né, a partir das iniciativas como Nova Rota da Seda, porque finalmente os países do continente africano estão tendo acesso a créditos e a transferências tecnológicas sem precisar assinar acordos comerciais draconíacos. Eu acho que o Banco dos BRICS entra nesse contexto, né? Efetivamente, durante a pandemia se falou muito de diplomacia da vacina, né? Foi um termo que foi muito usado, o guerra da vacina, porque a China entrou pesado com acordos, com doações, oferecendo vacinas e tal. Acho que não dá para falar de uma guerra de crédito, porque os Estados Unidos não estão com a mesma disponibilidade, né, de oferecer crédito barato, com bom prazo de pagamento, transferências tecnológicas e por aí vai. Embora ano passado eu tenha se tirado como um dos elementos estratégicos do imperialismo para conter a expansão da China, aumentar os investimentos em infraestrutura e acordos comerciais na América Latina. Acho que o Banco dos BRICS está dentro desse contexto de uma mudança da disponibilidade global de crédito e financiamento, e que vai ser importante a depender da política interna de cada país, né? As possibilidades de aproveitar também essas oportunidades estão dadas, friso, pelo grau de enfrentamento e pelo tipo de projeto interno em cada país que está colocado, mas é uma possibilidade histórica positiva, aberta, que serve tanto para projetos socialistas, como para projetos de soberania de esquerda, de centro-esquerda, como para projetos reacionários, inclusive,
como é o caso do governo Modi na Índia, né, que é uma porcaria, mas que tem alguns conflitos e contradições com os Estados Unidos. Com a palavra, Mônica Bruckmann. Eu avalio que a importância... Mônica, perguntaram no chat se você é venezuelana. Vou esclarecer. A Mônica é peruana, mas ela gosta de dizer que ela é carioca, vai saber. Ela é uma peruana nascida no Rio de Janeiro. Não, ela é uma peruana que vive no Rio de Janeiro. Por escolha, né? Muito bem. Breno, eu acho que o peso do Banco dos BRICS é cada vez maior. Cada vez maior porque o papel que ele está desenvolvendo e vai desenvolver ao se converter talvez no maior banco de desenvolvimento do planeta é colossal. A gente vai ver provavelmente um conjunto de projetos estratégicos que foram delineados nessa declaração conjunta de ontem, que tem a ver com segurança alimentar, que tem a ver com cooperação técnica em agricultura sustentável, que tem a ver com financiamento de projetos de energia renovável, de energia fóssil como transição, de outras formas de energia, um conjunto de projetos que tem a ver com ciência, tecnologia da informação e comunicação, que estarão sendo financiados pelo Banco dos BRICS. Isso vai dar um dinamismo ao bloco, e não só ao bloco, mas aos países, aos novos países membros e aos países associados e os que venham a fazer parte, muito grande. Definitivamente, o que a gente vê é o avanço da banca de desenvolvimento como principal instrumento de financiamentos estratégicos, e isso tudo num processo crescente de criar condições locais de produção científica, tecnológica, de cooperação em todas as áreas de conhecimento, em setores industriais, de reconfiguração de cadeias de valor regionais, subregionais, de cadeias de suministro. Tudo isso precisa de fortes investimentos estatais, sem mencionar o que já vem sendo alvo de investimentos importantes, que é desenvolvimento de projetos em infraestrutura, né? A África beneficiou-se intensivamente de um conjunto de projetos de infraestrutura chaves, como reorganização de todo o sistema portuário do Sudeste Asiático e africano, construção de vias transatlânticas na África subsaariana, de portos altamente tecnologizados, e se pensamos que os portos hoje em dia não são apenas hubs de distribuição de mercancias, mas também centros de produção, que os barcos de grande porte são barcos fábricas que culminam o processo produtivo no tempo de transporte desde os locais de produção para o consumo. Nós vamos ver a importância que tem esse tipo de investimentos a partir de um banco de desenvolvimento e que são extremamente estratégicos para esse papel que os países dos BRICS e dentro do contexto da nova Rota da Seda estão delineando como estratégicos para redefinir a economia e o comércio mundial. Muito bem. Iole Ilíada com a palavra. Bom, que susto. Bom, eu concordo, evidentemente, com os meus colegas de bancada. E digo que eu concordo, evidentemente, porque, de alguma forma, eu já antecipei isso em outras respostas, né? Quando eu disse que o Jake Sullivan falou em ir ao G20 e apresentar e promover o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional como aqueles que podem realmente emprestar para os países emergentes em condições melhores, ele estava claramente tentando estabelecer um contraponto às possibilidades oferecidas pelo novo Banco de Desenvolvimento, pelo Banco dos BRICS. Aliás, quando se lê a imprensa especializada, né, dos Estados Unidos, se vê que eles tratam, pelo menos tratavam até há pouco, eu não sei se continuarão tratando depois dessa expansão, mas tratam o BRICS meio como algo quixotesco, mas quando se refere ao Banco dos BRICS, eles tratam com cautela e preocupação, né? E eu vou dizer, sem nenhum pachequismo, que acho que isso é tanto mais verdade, ou seja, acho que o banco pode cumprir mais ainda esse papel por ter à sua frente alguém como a Dilma. E aqui eu não estou me referindo sequer à Você sabe que ele é amiga do Jones Manuel. Claro, por isso que eu estou citando.
para ficar bem com ele. Mas eu não me refiro apenas à competência da Dilma, mas também ao fato de que ela tem uma visão de mundo muito clara. Né? Quando você pega as entrevistas, pega o que ela escreve, está muito claro que ela está lá à frente do banco para cumprir um papel no qual ela acredita, que é esse papel de se tornar um instrumento alternativo. Alternativo no que se refere aos arranjos financeiros e alternativo, sobretudo, no que se refere à possibilidade de financiar, de emprestar dinheiro para países em desenvolvimento numa outra perspectiva, numa perspectiva tanto que privilegie projetos que sejam, que levem em conta temas como as questões ambientais e outros, como empréstimos que, como já foi dito pelos meus colegas de bancada, que não façam exigências draconianas que, na verdade, visam impor um modelo neoliberal a esses países. Aliás, a Dilma fez uma prestação de contas na reunião dos BRICS do que ela fez nesse pouco tempo que ela está lá, né? 5 meses, se eu não estou fazendo a conta errada. E ela mostra o que já foi feito. E eu vou citar só 2 coisas, porque o reloginho já está aqui me incomodando. Então, primeiro, que ela já conseguiu uma ampliação neste ano do total autorizado de empréstimos de 6 bilhões para 10 bilhões, estamos falando de 4 bilhões, e ela já aumentou a captação, e ela aumentou a captação em moedas locais. Então, ela conseguiu uma captação importante no renminbi, né, no yuan, uma captação, deixa eu ver aqui que eu tinha em randes, né, que é a moeda da África do Sul. Essas captações precisam de arranjos aprovados nos países, então já estão em estágio avançado para conseguir emissão de títulos em rúpias, e também já está estudando como fazer com que o Brasil possa emitir títulos, como, na verdade, o banco possa captar recursos em reais. Então, veja, há avanços significativos, importantes, materiais, e eu acho que o banco é fundamental nesse processo. Jones Manuel com a palavra. De novo, não é na próxima pergunta, não? Todo mundo já falou sobre o novo banco? Sim. Eu estou um pouco perdido aqui, ué. Às vezes acontece. Às vezes acontece. Ele está então, compensando. Ele está compensando a semana passada que ele te pulou. Vamos a mais uma pergunta. Como os Estados Unidos podem reagir à expansão da influência financeira e comercial da China, entre outros mecanismos, também através do BRICS? O que os Estados Unidos têm no seu arsenal? E aqui eu não me refiro somente ou principalmente ao arsenal militar, mas o que os Estados Unidos têm no seu arsenal econômico, tecnológico, financeiro para reagir a essa expansão chinesa? Ou é uma batalha perdida? No caso, uma guerra a longo prazo perdida. Com a palavra... agora eu me perdi mesmo, né? Puxa vida. Mônica. Quem falou de falar agora? Então é a Mônica Bruckmann com a palavra. Isso, Mônica Bruckmann. Eu tenho a impressão de que uma preocupação forte dos Estados Unidos nesse contexto de avanço do Banco dos BRICS, avanço da coordenação financeira entre os países emergentes, seguramente será fortalecer o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional no seu papel assumido no Bretton Woods. Até porque a China está propondo uma mudança desse sistema Bretton Woods no próprio sistema Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial. Então, a China está entrando a disputar, digamos, uma arena que historicamente está associada aos interesses diretos dos Estados Unidos e dos países avançados. O que eu vejo como instrumento, mais do que, digamos, um potencial econômico que a gente vê que é bastante vulnerável no caso dos Estados Unidos e de seus aliados. Semana passada a gente viu os dados de crescimento econômico para 2023, muito baixo, economia sem estagnação, com altos níveis de desemprego, e com dívidas bastante importantes, dívidas públicas importantes. Eu vejo que a reação é sobretudo geopolítica. O fato de, há um par de semanas, ter constituído uma nova aliança com o Japão, com a Coreia do Sul,
que é uma aliança de segurança nacional para a defesa em relação a qualquer ataque indesejado, eu acho que é uma resposta no âmbito geopolítico. A disputa pela Índia, a Índia está jogando um papel interessante porque ela não quer fazer parte da nova Rota da Seda, mas também não quer deixar de ter um papel importante nos BRICS. E a Índia, nesse momento, tem a maior taxa de crescimento do mundo, projetada para 2023, mais de 6%, maior do que a China. E então, Estados Unidos está reagindo numa tentativa de manter a Índia na sua esfera de influência. Agora, dificilmente a Índia, mesmo com Modi, vai cair na armadilha de ser veículo de qualquer tipo de conflito no Mar do Sul da China, que é diretamente interesse dos Estados Unidos, ou conflito em relação a Taiwan. Acho que a Índia tem compreendido que seu papel é um papel, de um lado, de não deixar de fazer parte da esfera de influência dos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, fortalecer seu papel nos BRICS. O que a gente vai ver proximamente? Eu acho que a questão da integração econômica da Índia com o conjunto do bloco é crescente, e, nesse sentido, as condições de responder às pressões e demandas geopolíticas dos Estados Unidos vão ser cada vez maiores, mas a decisão da Índia vai se deslocar, como está se deslocando, mais para uma aproximação econômica com o bloco dos BRICS, com a África. E só queria lembrar aqui, nesse finzinho dos segundos que me restam, que um dos pontos de acordo da declaração de ontem é a proposta, quer dizer, os países dos BRICS estão apoiando a proposta de inclusão da União Africana no G20, quer dizer, vai ser G21, só que a União Africana está composta por 55 países. Então, a gente vai ter uma reorganização desse sistema de países emergentes colossal. Eu acho que como nunca a humanidade teve na história recente, né? Nós podemos citar, como o Jones já lembrou, o movimento de países não alinhados, o Terceiro Mundo, que gerou uma mobilização importantíssima depois da Conferência de Bandung de 55. Só que a diferença, nesse caso, é que a participação dos países emergentes na economia mundial é maior que as economias avançadas, o dinamismo econômico é maior e a capilaridade dos instrumentos financeiros, econômicos, políticos, culturais que estão se construindo são gigantescas. Mônica Ioli e Líada com a palavra. Só antes, uma informação para a audiência. O Fundo Monetário Internacional ele tem uma complexa engenharia deliberativa que torna muito difícil trocar o poder dentro dele, até porque existe um único país com direito de veto no Fundo Monetário Internacional. Somente os Estados Unidos têm direito de veto. Então, isso torna bastante complicada a valsa no Fundo Monetário. Com a palavra, Ioli e Líada. Justo nesse momento, eu já percebi que a minha internet... Eu caí? Não, você está de pé. Eu caí. De pé. Ah, meu Deus do céu, difícil. Vítimas da fome. Bom, eu acho que os Estados Unidos têm um grande problema. Porque, veja, a tradição deles é o hard power, certo? Quer dizer, é tentar exercer a sua supremacia no sistema geopolítico internacional, ou através de um hard power econômico, sanções, condicionalidades, né, utilizando FMI, Banco Mundial, etc., ou o hard power utilizando a intervenção direta mano-militar. Esta é a tradição. Só que eu acho que na atual conjuntura, ele tem um problema para usar esses dois instrumentos. O primeiro é que, como nós vimos, quanto mais ele sancionar, quanto mais ele forçar condicionalidades nesse ambiente, mais os países vão procurar os BRICS, quer dizer, mais os países vão justamente buscar se alinhar aos BRICS como uma alternativa. Do ponto de vista militar, embora nós nunca possamos subestimar o poder dos Estados Unidos em fazê-lo, eles já estão envolvidos objetivamente numa frente contra a Rússia, embora a guerra seja por procuração, evidentemente há um envolvimento, há gastos militares, etc., e num conflito, e armando um conflito contra a China. Né? Então, como é que eles poderiam utilizar as armas, utilizar esse expediente para ameaçar outros países
que buscam justamente nos BRICS uma saída para esta opressão, digamos assim. Então, o que me parece? Me parece que a saída mais eficaz para os Estados Unidos é soft power, ou seja, isso aqui a Mônica já fez referência, que é tentar mudar um pouco o caráter do FMI, do Banco Mundial, de outras instâncias, e oferecer condições mais maleáveis, flexíveis, tanto no que se refere a empréstimos internacionais, como a trocas comerciais, enfim, a todos esses instrumentos que mantêm uma relação absolutamente desigual e dependente com relação ao sul global, né, cuja voz quer se fazer ouvir. Aliás, quero fazer um parênteses. É impressionante o número de vezes que a gente ouviu essa expressão de país. Deu uma travada aí, olha. Travou de vez, né? Oi. Oi, pá. Voltei, né? Voltou. Mas eu estava dizendo o quanto quando se ouviu esses países falarem em nós queremos que a voz do Sul Global seja ouvida. Então, há essa expectativa. Então, o que seria mais eficaz para os Estados Unidos fazer isso, ou seja, dar voz, dar participação aos países do Sul Global. O problema é que isso não é tão simples. Isso envolve uma operação, como já disse o Breno, muito complexa, provavelmente lenta, e que esbarra nas questões de política interna dos Estados Unidos. Não esqueçamos disso, que eles têm uma eleição difícil marcada para o ano que vem. Então, eu acho que eles estão nessa encalacrada. O mais eficaz seria soft power, que não é da tradição dele, e que eles terão dificuldade para exercer. E o hard power pode ter como efeito colateral ampliar a força dos BRICS. Jones Manuel com a palavra. Se você acho que na cadeira do Biden, o que você fazia? Se eu estivesse na cadeira do Biden, eu me matava para melhorar a situação do mundo. Veja, as Mônica e Oli já adiantaram muitas coisas, só que eu quero desenvolver um ponto que o saudoso e finado Muniz Bandeira debateu muito nos últimos anos de vida que ele tinha. Eu acho que é um dado importante. Desde o primeiro mandato do Barack Obama, que o Biden era vice, uma das principais estratégias dos Estados Unidos para conter o crescimento da China ou manter sob controle países que tinham projetos com algum laivo de soberania, de contestação, foi propagar uma onda neonazista no mundo, né? Acho que é importante a gente não esquecer que todo aquele conjunto de revoluções coloridas na Europa oriental e ocidental, o crescimento de organizações neonazistas na Europa, na América Latina e nos próprios Estados Unidos foram promovidos durante o governo democrata, durante o Partido Democrata, com farto material comprovando, com apoio direto entre o Departamento de Estado, uma sinergia ali, né, entre o Departamento de Estado e as Big Techs, né, como são chamados agora, os monopólios da comunicação da internet, com vários mecanismos de financiamento, e por aí vai. Nesse momento, inclusive, o governo Biden está criando a infraestrutura militar para a explosão de grupos de extrema-direita armados na Europa que estão sendo armados na Ucrânia, né? Há um fluxo gigantesco de armas, sem nenhum tipo de controle, sem nenhuma infraestrutura de regulação por parte do exército ucraniano, uma convocação desenfreada de voluntários, que tudo isso vai parar nas mãos de grupos de extrema-direita, fascistoides e por aí vai. E tal sorte que uma das táticas dos Estados Unidos é promover projetos políticos que criem crises institucionais permanentes dentro da lógica de forjar um Estado falido. Que é, por exemplo, o que vai acontecer na Argentina? O que vai acontecer na Argentina se o Milei ganhar? Isso é um caos. O negócio vai virar uma bagunça, como virou, até certo ponto, o Brasil, né? Porque o Brasil tem uma coisa menos flamejante que a Argentina. Então, até na hora de destruir, aqui é um pouco mais, né? Um ritmo menor. Então, acho que esse é um dos elementos, né? Normalmente a gente tende a associar o crescimento do neofascismo no mundo a algo do Trump. Só que, na verdade, o que aconteceu foi que a onda neofascista global foi promovida pelo Partido Democrata, inclusive pelo Barack, com participação direta do senhor Barack Obama, Kamala Harris, Joe Biden e todo mundo. E aí depois houve uma certa virada retórica de posição de acordo com a própria conjuntura interna, né, dos Estados Unidos e tal,
Mas eu acho que esse é um dos elementos, né? A gente não pode achar que não há uma participação direta, tanto dos serviços de inteligência, embaixadas estadunidenses, das big techs e tal, na difusão cada vez maior desses fenômenos neofascistas em vários países. Muito bem, vamos à última pergunta da noite. Qual o papel que o fortalecimento do BRICS poderia ter para a América Latina e, em especial, para o Brasil? Poderia ser um dos motores para um novo ciclo de desenvolvimento e industrialização? Com a palavra, Iole Ilíada. A nossa ouvinte, olha lá, Laura Core, disse que eu devo saber de algo que ninguém sabe, e é por isso que tanto o reloginho quanto a internet me calam. Eu vou confessar que eu sei o que aconteceu com o avião do Prigozhin, tá? Mas eu, evidentemente... Não conta para ninguém. Não posso contar. Não, falando sério, gente. Falando sério. A pergunta é... Olha lá, agora eu até perdi. Mas só para atualizar a nossa audiência, o Putin hoje já deu as condolecências para a família do Prigozhin, para sua mulher, para os filhos, e homenageou ele, a trajetória do Prigozhin, elogiou a trajetória do Prigozhin, fez uma bonita homenagem a ele. Com a palavra, Iole Ilíada. Você está insinuando que isso é uma confissão de culpa, mas tudo bem, eu te conheço. Eu não, eu estou só informando que ele fez isso. Então, qual a importância? Se isso tem importância para a América Latina? Eu acho que é muito importante, por uma série de razões. Por razões geopolíticas e por razões econômicas. Eu acho que a gente, de alguma maneira, já explorou as razões econômicas aqui, né? Na medida em que a gente falou sobre a alternativa que os instrumentos financeiros dos BRICS podem significar em termos de, por um lado, acesso a dinheiro, a financiamento, de uma maneira menos coercitiva, menos condicionada à adoção de certas políticas que, evidentemente, impedem que esse desenvolvimento aconteça, né? E também nessa possibilidade de comercializar em moedas locais, rompendo com esse ciclo de dependência da aquisição de dólar e, portanto, de subordinação das nossas moedas ao dólar. Então, eu acho que desse ponto de vista a gente já discutiu bastante. Evidentemente que isso é positivo, evidentemente que isso pode ajudar no desenvolvimento da América Latina. Mas eu queria explorar o outro aspecto, que é o aspecto político, ou geopolítico, se preferirem. E aqui eu vou usar uma expressão que anda meio banida do vocabulário internacional, mesmo na esquerda, mas que eu acho fundamental, né? Que é o tal de imperialismo, que é o tal de sistema imperialista. Eu costumo definir o sistema imperialista, para facilitar, ainda mais com esse pouco tempo que temos, como a face geopolítica do capitalismo, ou seja, o imperialismo é a forma como o capitalismo se expressa nas relações entre os Estados nacionais, nas relações internacionais, né? E é um sistema que todo mundo conhece, a face econômica, que ele permite que os países centrais se apropriem dos valores que são produzidos nos países periféricos, mas a face política, que é fundamental nos tempos atuais, que implica em que esses países estabeleçam instrumentos de controle e intervenção, acho que aqui a palavra intervenção é fundamental, nos demais países, de tal maneira que toda vez que um desses países começa a se desenvolver, toda vez que algum projeto de desenvolvimento autônomo se expressa nos países dependentes, isso é, de alguma forma, obstaculizado pelos países centrais, capitaneados pelos Estados Unidos. E há vários instrumentos para fazer isso. Nós já citamos aqui, desde sanções econômicas até a intervenção direta, passando pelos golpes, e o Brasil conhece muito bem isso. Aliás, há uma fala, se me permitem citar, do Xi Jinping, nesta conferência dos BRICS, na verdade foi naquele fórum empresarial, ele não estava, mas ela foi lida, e que, para mim, expressa isso de uma maneira muito clara. Vou esperar o reloginho e pedir permissão a ele. Expressa de uma maneira muito clara. Ele diz assim, ele está falando de um país, ele não cita os Estados Unidos, mas fala de um país que busca exercer sua hegemonia, e diz assim, abre aspas, quem se desenvolve rapidamente torna-se alvo de contenção. Quem está alcançando o desenvolvimento
torna-se alvo de obstrução. E este é o problema. Por que eu digo isso? Para encerrar e relacionar com a sua pergunta. É porque, sem que esse sistema seja contraposto, contrarrestado, não vai haver, ou vai ficar muito diminuta a chance de haver um desenvolvimento autônomo dos países dependentes, América Latina incluída. Então, é preciso mudar essa ordem internacional imperialista para que a gente possa efetivamente pensar num desenvolvimento de uma região como a América Latina. Jones Manuel com a palavra. Veja, a pergunta foi se o BRICS poderia ser o motor de um novo ciclo de desenvolvimento, etc. A resposta é não. Por quê? Eu foco. O cenário internacional, ele dá possibilidades que vão ser aproveitadas ou não de acordo com a dinâmica da política interna. Então, acho que um exemplo perfeito. A América Latina é a região que detém a maior reserva de lítio do mundo. A economia global não vive sem lítio. Há uma disponibilidade da China de fazer acordos para industrializar o lítio nos países detentores de lítio, como a Argentina, Chile, Bolívia, ao invés de só vender o lítio bruto e depois sair comprando as baterias, os processados, há essa disponibilidade, né? Há essa possibilidade de se fazer isso. Inclusive, a Bolívia já vem avançando em alguns aspectos nesse sentido, em parceria também com a Alemanha e a China. Agora, para fazer isso, por exemplo, isso depende do projeto interno, depende da capacidade de expansão do aparato universitário, científico-técnico, garantir pesquisa de ponta, produção de ciência e tecnologia, depende da que política econômica está sendo tocada, depende do papel do Estado, depende da capacidade de coesionar um projeto político eleitoral que tenha durabilidade histórica, porque não dá para você pensar em um projeto de desenvolvimento se a cada 4 anos troca de governo, aí vem o governo Macri, o governo Macri acaba tudo, aí vem o governo Fernandes, aí tenta restaurar, aí talvez venha o governo Milei, vai acabar mais ainda, para depois ver o próximo, sabe? Isso não existe. Então, assim, a gente está numa quadra histórica que é muito positiva, no sentido de que, comparado com os anos 90 e os primeiros 15 anos dos anos 2000, a gente deve estar no momento que existe a maior disponibilidade de crédito, de parcerias comerciais, transferências tecnológicas, de possibilidade de investimento produtivo, sabe, desde o fim da União Soviética. Então, assim, é um momento muito bom. É um momento muito bom para qualquer projeto, inclusive revolucionário, ou qualquer projeto de esquerda, de centro-esquerda, de ter margens de manobra maior da política econômica. Agora, o que determina é o caráter interno. Então, por exemplo, a China tem uma super capacidade produtiva instalada na engenharia e na produção, por exemplo, de trens de alta velocidade, de trilhos de ferro e por aí vai. A gente poderia muito bem costurar um projeto com a China para triplicar as linhas de trem e metrô no Brasil nos próximos 4 anos. Isso não vai acontecer. O novo PAC está aí para mostrar 56% do investimento dele é investimento privado, o que inclui, inclusive, privatização de presídio, unidade básica de saúde e um bocado de porcaria. Então, por exemplo, a possibilidade está colocada aí na conjuntura mundial. Isso não vai acontecer por a injunção da política brasileira, da luta de classes no Brasil, enfim, tudo isso que a gente já sabe. Então, eu, inclusive, fico até muito triste, viu? Porque eu acho que daria para a gente negociar com o Xi Jinping um trenzinho bala, Recife-São Paulo. Dava para fazer isso, mas Lula, infelizmente, não tem essa visão, não tem esse horizonte, e a Haddad ia dizer na hora que não dá, porque isso ia aumentar o déficit, não ia fazer superávit. Aí ele ia barrar. Com a palavra, Mônica Bruckmann. Está sem microfone. Desde a criação dos BRICS em 2009, o Brasil sempre entendeu que a participação como país nos BRICS era, em grande medida, a participação da América Latina toda. Eu acho que isso sempre ficou claro na política externa brasileira e mostrou-se em várias oportunidades. Por exemplo, quando em 2014, no Nordeste, na primeira reunião, na reunião onde cria-se o Banco dos BRICS, já com a presidência da Dilma nesse momento, o Brasil convida vários países para participar dessa reunião, dentre eles a Argentina. Então, eu acho que essa é uma questão importante para pensar que a dinamização dos BRICS e o maior peso relativo e esse pacote de projetos estratégicos em todas as áreas fantásticas que a gente pode ver na declaração assinada ontem,
vai significar um desafio para o Brasil se posicionar perante esse processo que vai ser crescente nos próximos anos. E como é que pode-se fazer isso? Em primeiro lugar, recuperando o nível de articulação regional. Eu acho que agora, mais do que nunca, é fundamental pensar nos instrumentos subregionais e regionais para poder coordenar a participação tanto do Brasil como América do Sul ou América Latina nesse processo colossal que a gente tem pela frente com a ampliação dos BRICS e a dinâmica que está se colocando de aqui em adiante. Em segundo lugar, eu acho que a gente tem que reconhecer que a China é um dos países que maior problemas ambientais tem no planeta. Ela está reflorestando de uma maneira muito rápida, ela está desenvolvendo tecnologia de ponta na produção de energias renováveis, porém, ainda tem gravíssimos problemas decorrentes do câmbio climático, né? Um problema de saúde pública, um problema de desenvolvimento, inclusive. Então, a China precisa exportar cadeias de valor para fora da China continental urgentemente. Eu acho que isso é uma oportunidade, não só para o Brasil, mas para a região, para desenvolver projetos estratégicos no sentido de trazer parte dessas cadeias de valor ou participar mais intensivamente nas cadeias de valor asiáticas, na possibilidade de retomar processos de industrialização. Agora, claro, como o Jones disse, isso não é um processo automático, isso depende, isso é uma oportunidade que pode ser aproveitada ou não. Até agora, a gente desaproveitou essas janelas e essas oportunidades que foram surgindo de uma maneira absurda. Isso significa, primeiro, a retomada daquele velho conceito de soberania. A gente vai pensar esses processos desde uma perspectiva soberana, e se for assim, então, vamos pensar desde a perspectiva das necessidades nacionais, dos projetos nacionais e projetos regionais. Eles são massivamente inexistentes em grande parte dos países da região, mas eu acho que reposicionar o Brasil e a região nesse processo vai obrigar a começar a reformular esses projetos regionais e projetos nacionais. Só a partir disso que a gente pode pensar, por exemplo, em participar na industrialização do lítio, que isso não é um processo que vai envolver apenas os 3 países que têm as principais reservas de lítio, envolve a região inteira, envolve países que têm uma capacidade industrial grande como a brasileira, uma capacidade instalada importante, uma comunidade científica em capacidade de colaborar regionalmente para poder criar os substratos tecnológicos para esses processos de industrialização. E, em último lugar, eu acho que é importante mencionar também que esse novo dinamismo dos BRICS vai retomar algo que era muito importante para o Brasil nos primeiros 15 anos do século XXI, que era a relação com a África. A gente até pode seguir o exemplo africano dessa reorganização do processo pan-africano, justamente como necessidade para fazer frente a esse processo de fazer parte da nova Rota da Seda e agora de um papel crescente nos BRICS, com a inclusão de 2 novos países africanos nesse processo. Então, eu acho que a relação com a África vai significar também uma possibilidade de áreas importantes de cooperação, de colaboração e de ampliação da esfera de interesse do Brasil e da América Latina em relação aos países africanos. Muito bem, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Iole Líada, Mônica Bruckmann e Jones Manuel. Muito obrigado aos convidados e à audiência. Boa noite, boa sorte a todos e a todas. Tchau, tchau.